É a noite do Luiz Henrique. É a noite de quem tem coragem para jogar futebol. É a noite do cara que joga no Brasil e que cala a boca de muita gente que diz que tem que jogar na Europa para jogar na seleção brasileira. O Luiz Henrique mudou o jogo. Ah, pilhado, mas já tava ganhando já. Mas estava ganhando com aquele convencimento meia boca. Quando o Luiz Henrique entra no jogo, meu amigo, ele muda a partida. Ele faz uma linda jogada pro golaço do Andrés Pereira. Ele faz um belo gol. Ele se movimenta. Ele chama o jogo. É o típico jogador corajoso. E aí é o que eu falo. Não me interessa se joga no Brasil ou não. Não me interessa se joga na Europa ou não. O jogador, ele tem que entregar na seleção brasileira. Então, se tem um bando de jogador que joga na Europa e amarela, veste a camisa da seleção brasileira e sente o peso, o Luiz Henrique não sente. Segunda atuação seguida convincente do Luiz Henrique. Então, tem que elogiar esse cara. Só falar uma parada, goleada do Brasil, né? Finalmente uma goleada do Brasil agora nas eliminatórias, com o Dorival, o Gerson atuando aí o jogo todo. Mas a culpa também não é do Dorival, né? O cara joga muito, né? O Gerson tá jogando demais. Quem vai querer tirar o Gerson do time? A notícia não é boa pro Flamengo, é boa pro Gerson, é boa pro Dorival, mas não é boa pro Flamengo, que contava aí, amanhã ele chega pela manhã para treinar e tal, vai ter que ficar no regenerativo e de repente entrar. Não acredito que o Gerson comece jogando contra o Fluminense, não. Vai ter que entrar no decorrer da partida, até porque o Flamengo vai tentar preservar o jogador. Agora, sobre a seleção, essa goleada, golaço do Andrés Pereira, sem pulo, estilo Bebeto, né? Sempre falei da categoria do Andrés Pereira. E o Luiz Henrique é titular desse time, né, Dorival? Titular desse time, tá jogando muito. É isso, mas ainda falta mostrar muito a seleção. O Brasil começa vencendo com 2 gols de pênalti, ainda um pouquinho burocrático, até que entra ele para desequilibrar novamente. Com mais números de jogadores do Botafogo, a seleção brasileira melhora ainda mais os seus números e conquista 2 vitórias importantíssimas nessa data FIFA. O jogo era contra a seleção peruana, um jogo truncado, sem grandes oportunidades para o Brasil, muitos erros e pouca coletividade, criatividade da equipe. Até que Igor Jesus consegue tirar da cartola uma jogada que seria um chapéu, mão, e depois de muita demora da arbitragem desnecessária, porque foi um lance fácil, pênalti. Muito bem cobrado por Rafinha, que abriu a porteira para fazer 1-0 para o Brasil. O mesmo Rafinha, em mais um pênalti, dessa vez em Savinho, marcaria o segundo gol dele no jogo. E aí entrou em campo Luiz Henrique, que também saiu do banco no segundo tempo, para decidir contra o Chile na semana passada. Foi dele uma linda jogada, uma investida pelo lado direito, e um cruzamento na medida para um golaço de voleio de Andrés Pereira. E para completar, ele ganha um passe de Igor Jesus, seu companheiro no Botafogo, e não desperdiça, bate no cantinho, para fazer Brasil 4, Peru 0. Com Igor Jesus conseguindo uma participação no gol no pênalti e uma assistência, e Luiz Henrique, em 1 minuto em campo, computou uma assistência e um gol. Dessa forma, Brasil em 4º lugar e com a mesma pontuação do Uruguai. Botamos o Peru na roda! É isso mesmo! Botamos o Peru na roda! Hoje a seleção brasileira jogou bem. Precisamos admitir que hoje botamos o Peru na roda. 2 gols de Rafinha de pênalti, uma pintura do Andrés Pereira e para terminar a goleada, Luiz Henrique, que é outro que está jogando muito, fechou a goleada do Brasil e vencemos por 4-0 e eu vou repetir, botamos o Peru na roda. Uma boa atuação da seleção brasileira, que já tinha um tempo que a gente não tinha visto uma atuação dessa. Eu sei que eu sou iludido. No jogo passado eu tava falando, rapaz, que seleção ruim é essa? E hoje eu tô falando que botamos o Peru na roda porque botamos o Peru na roda. Hoje a seleção brasileira botou o Peru na roda. 4-0, jogando um bom futebol, teve 2 gols de pênalti do Rafinha, uma pintura do Andrés Pereira e um gol do Luiz Henrique, que pra mim também foi um golaço. Luiz Henrique tirou do goleiro um golaço. E 4-0 para a seleção brasileira, que melhorou na classificação das eliminatórias. E eu vou repetir,
Hoje botamos o Peru na roda. Precisou de 5 minutos em campo para fazer um gol e dar uma assistência. Na data FIFA foi uma assistência e 2 gols. Senhoras e senhores, Luiz Henrique não sai mais da seleção brasileira. E data FIFA impressionante do principal jogador do Botafogo. E dessa forma o Brasil confirma a vitória em cima da seleção peruana pelo placar de 4-0. Teve gol do Rafinha e depois que o Hans Flick chegou no Barcelona, meu parceiro, deu uma sobrevida pro atacante brasileiro. Tá jogando muita bola, seja na Espanha pelo próprio Barcelona, mas também na seleção brasileira. Querendo ou não, nessa data FIFA foi o líder técnico da seleção. Rafinha tá jogando muita bola e a verdade tem que ser dita. Teve gol também do Andrés Pereira e uma belíssima atuação novamente do atacante do Botafogo, Luiz Henrique. A seleção que começava mais o jogo muito mal, dava a impressão que seria mais um jogo no sofrimento, mas conseguiu os pênaltis, conseguiu sair na frente, teve mais tranquilidade, mais espaço pra jogar, pra criar jogadas, e no final acabou conquistando uma vitória com tranquilidade. E meu parceiro, eu vou dizer pra vocês, tá? Não é querendo me empolgar não, mas aonde vocês acham que dá pra pôr a 6ª estrela em 2026? Que pintura, que golaço que o Andrés Pereira acabou de fazer. Esse gol do Andrés Pereira de voleio foi um passe do Luiz Henrique, que em menos de 1 minuto o cara deu uma assistência incrível e fez um golaço também. Não existe mais a possibilidade de Andrés Pereira e principalmente o Luiz Henrique de ficar no banco de reservas da seleção brasileira. O Luiz Henrique já era para ser titular há muito tempo. Todo jogo que o Luiz Henrique entra, ele joga bem na seleção. O que tá jogando o Luiz Henrique é brincadeira. Força física, qualidade técnica, velocidade, explosão do Luiz Henrique é realmente surreal. O que ele vem fazendo, não só no Botafogo, mas também na seleção brasileira, é assim, não tem como, não tem possibilidade mais do Luiz Henrique ficar sentado no banco de reservas dessa seleção brasileira. Eu falo a mesma coisa desse cara aqui, do Andrés Pereira, que toda vez que entra, ele joga bem no clube dele e também na seleção brasileira. O que tá faltando para esses caras pegar a titularidade da seleção?